Boa tarde. No futebol você tem a condição, né, de repetir uma escalação, e agora no domingo você teve pela segunda vez, né, essa condição de repetir time. E aí a pergunta que eu te faço, se você vai ter de novo, né, essa possibilidade, e se tendo a possibilidade é a tua preferência no momento da repetição do time. Às vezes a possibilidade não é a preferência, né? Mas o mais importante é você dar continuidade sempre, você tentar repetir a escalação, mas acho muito difícil. Nós temos alguns problemas de ordem médica e a gente vai trabalhar agora a ver como é que esses atletas vão se comportar no treino. Acho muito difícil repetir a escalação. O certo deveria ser, mas a gente não está a gente não consegue, até pelo desgaste dos jogadores, né? A gente vem numa sequência de jogos muito grande, há muitos problemas de lesões, né? Jogadores que a gente já recebe uma indicação do departamento médico que a qualquer momento possa sentir uma lesão. Então acredito que a gente não vai conseguir repetir a escalação, mas independente de repetir a escalação ou não, a gente vai colocar um time competitivo, né? Um jogo difícil, né? Um adversário que merece todo o nosso respeito. E o mais importante é a gente fazer um bom jogo, buscar o resultado, buscar a vitória e de preferência não sofrer gol. Então a gente vai trabalhar em cima disso. E quais são essas preocupações, Argel, que você citou? Olha, tem alguns jogadores aí que estão um pouco desgastados, né? Outros sentiram alguma coisinha nesse jogo passado. Não vamos falar em nomes, né? Até porque a gente quer trabalhar hoje, quer treinar, eu quero definir uma situação, daqui a pouco a gente muda a forma de jogar, né? Então a gente tem alguns problemas para resolver, né? Tem alguns problemas. Então o treinamento agora daqui a pouco aí que a gente vai fazer, a parte tática, né? Principalmente a gente vai definir qual o time que vai para o jogo amanhã. Já pela primeira vez nessa Copa do Brasil, o Figueirense faz o primeiro jogo em casa, o segundo fora, e a gente conhece o regulamento da Copa do Brasil. Muda alguma coisa no planejamento? Não muda nada. O planejamento é o mesmo. Você jogando fora ou jogando em casa, né? Quando você joga fora você precisa fazer gol. Quando você joga em casa você não pode tomar gol, né? Então independente disso, nós temos aqui fazer o nosso resultado de campo, fazer o nosso dever, né? Vamos encontrar um adversário que a gente está acostumado a jogar. Jogamos ano passado 2 vezes contra o Botafogo, né? É uma equipe que mudou bastante do ano passado para esse ano, uma equipe de qualidade, alguns jogadores lá, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, que hoje estão do lado de lá. Então a gente tem um respeito muito grande. Agora, jogamos dentro da nossa casa, é um jogo de 180 minutos, jogamos o primeiro jogo dentro de casa e é importante você fazer prevalecer o fator casa. Argel, acabou de passar por aqui o Carlos Alberto, está treinando no clube já há algumas semanas. Há alguma chance dele ser relacionado para o jogo? E se não tiver, você tem alguma expectativa de quando pode usar ele? Volto a dizer a vocês, o Carlos Alberto está apenas 15 dias aqui, né? 2 semanas, é muito pouco para um jogador que estava 7 meses parado, 8 meses, né? Então a gente não vai colocar o jogador, até porque a hora que o jogador entrar dentro do campo, a expectativa e a cobrança, né, do torcedor, da imprensa, vai ser uma cobrança grande, né, em cima dele. Então ele tem que estar no mínimo preparado, a parte física, a parte técnica, a parte tática, e hoje ele não está ainda. É muito pouco tempo, 2 semanas para um atleta que está muito tempo parado. Então a gente vai ter que ter um pouquinho de calma, tem alguns protocolos que ele tem que passar, tem alguns testes ainda que ele tem que passar. Então a gente não tem essa ansiedade toda para colocar ele, não. No momento que ele tiver numa condição aceitável da parte física, numa condição aceitável da parte técnica, aí consequentemente a gente vai colocar no time e vai dar oportunidade para ele, como a gente faz, como qualquer outro jogador. Agora precisa um tempo, né? E esse tempo ele vai ter que, eu acredito aí mais 1 semana, 2 semanas, não dá para você falar um tempo, né? Mas o momento que ele se sentir bem e a gente entender, comissão técnica, departamento médico, departamento físico, que é muito importante. A qualidade técnica todo mundo sabe que o Carlos Alberto tem, agora a qualidade física é importantíssima hoje no futebol, né? Às vezes a qualidade física é muito mais importante que a técnica, então nós temos que estar ciente disso, até para não acontecer nenhum problema, nós colocarmos o jogador e com 20, 30 minutos ele tem uma lesão e aí parar 30 dias. Então nós temos que ter uma precaução sim com ele. Já hoje o Figueirense completa 1 mês, né? Sem balançar as vezes o ataque, no caso, os atacantes completam 1 mês. O ataque é uma dessas posições que você pretende mudar? Afinal de contas, precisa de fazer gol hoje em casa, né? Não, veja bem, eu estou bem tranquilo quanto a isso, né? Poucos times hoje que estão fazendo gols
no Campeonato Brasileiro. Muito poucos, né? Então, algumas equipes não estão rendendo, alguns atacantes não estão rendendo. Agora, os meus atacantes, na parte tática, têm corrido muito, têm se esforçado, têm nos ajudado bastante. E eu acredito que isso é uma fase. E isso acontece não só com a gente, acontece com os nossos adversários aqui de Santa Catarina, tem acontecido isso frequentemente, e não é só aqui. Acontece isso com o Corinthians, acontece isso com o Palmeiras. Hoje eu estava assistindo o Sport TV, o pessoal estava repercutindo lá a suspensão do Dudu e dizendo que o Dudu apenas fez um gol. Custou 18 milhões de reais e fez um gol só. Então, é que hoje está muito difícil, essa é a verdade. Antigamente, sempre no futebol brasileiro tinha o número 9, né? Cada time tinha 10, 12 centroavantes que faziam 20 gols por ano, 30. O futebol hoje diminuiu os espaços, diminuiu as chances, o futebol ficou mais competitivo, mais corrido, mais a parte física, mais feio, assim, digamos, né? Um futebol mais truncado. Mas é uma coisa que não me preocupa, eu tenho certeza que os atacantes que a gente tem aí, é questão de fazer um deles fazer o gol, e eu tenho certeza que aí vai dar confiança para os outros. E esses jogadores ano passado foram muito importantes para a gente, Marcão, Mazola, Everaldo, Cleitinho, né? Foram jogadores que fizeram gols, que nos ajudaram em vários jogos, que viraram partida, que ganhamos vários jogos com 1-0 com o gol deles. Então ninguém desaprende a fazer gol. Então eu acredito sim que a partir do momento que a gente colocar a bola para dentro, agora claro que o atacante sempre tem uma responsabilidade maior, né? Mas eu não ficaria triste não se amanhã a gente ganhasse com o gol de zagueiro. O importante é você ganhar o jogo, independente de quem faça o gol, né? Poderia ser até o Alex daqui a pouco que fizesse o gol. O importante também no futebol é o coletivo e não a parte individual. A Portuguesa está trazendo o Elias, e além dele tem mais um jogador para a posição, frente, defendido. E se o telefone tocou lá no Rio Grande do Sul para ti, alguém do Grêmio? Como? Se alguém do Grêmio ligou para ti. Bom, primeiro sobre o Elias. O Elias é um jogador importante, né? A gente está reforçando ainda mais o nosso poder de ataque. É um jogador que em 2013, quando eu estava no Criciúma, trabalhei contra ele umas 2 vezes. Ele fez 13, 14 gols no Campeonato Brasileiro, foi para a China. É um jogador importante, um jogador de qualidade, um jogador experiente, tem 28 anos, né? Estava na China, voltou agora e vai demorar aí uma semana, por aí mais ou menos, para ele estar em condições de jogar, né? Uma semana, 10 dias, não mais que isso. E é um jogador que vem nos ajudar a aumentar ainda nossas opções. E eu lembro que ano passado, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 11. Há um ano atrás, nós tínhamos 11 atacantes. E aí nós trouxemos o Marcão, ficamos com 12. E praticamente os 12 foram importantes, né? O único que não teve oportunidade foi o Fornaroli. Não conseguimos dar uma oportunidade, e se tivesse dado uma oportunidade para ele, eu acredito que ele teria feito gol. Então, o atacante nunca é demais, né? Porque o ataque, às vezes o jogador, a gente revezou muito a dupla de ataque no passado, era um, era outro, era um, era outro, criou uma disputa sadia, a gente está fazendo isso novamente, né? Esse ano também tem dado certo. Então eu acredito que o Elias é um jogador que vai nos ajudar, um jogador importante, um jogador experiente, um jogador acostumado a jogar em grandes clubes. Teve uma passagem, né, a última passagem aqui no Brasil, no Botafogo, onde ele foi muito bem no Campeonato Brasileiro. O Botafogo aquele ano foi a Libertadores da América, né? Jogava o Elias, jogava o Sidorf, e ele fez um campeonato muito bom. Então a gente acredita que ele vai nos ajudar aqui muito. E o que eu prometo para ele é a oportunidade, como a gente promete para qualquer outro jogador, até porque aqui ninguém tem cadeira cativa. Quem tiver melhor vai jogar, quem não tiver vai trabalhar um pouquinho, vai esperar, vai ganhar uma oportunidade de novo, né? Agora, a princípio não devemos trazer mais nenhum atacante. Só se aparecer alguma coisa diferente, né, que nós entendermos, né? Então, a princípio, nesse momento não. Tem uma situação do João Vitor, estamos conversando, estamos tentando resolver, né? Vamos ver se acontece. Tem a situação do Rodrigo Souza, pode ser que aconteça, depende muito mais do Cruzeiro do que da gente, né? Mas a gente vai mais ou menos parar por aí. Então nós não podemos aqui empilhar muito jogador, não podemos ter um grupo muito inchado. Nós temos um orçamento e esse orçamento tem que ser cumprido. Não dá para querer dar o passo maior que a perna, até porque se você dá um passo maior, isso não é garantia de sucesso. Às vezes você monta um ataque do sonho e vira o ataque do pesadelo, né? Você traz um jogador de 20 milhões de reais, o jogador não faz um gol. E às vezes você traz um de 20 mil reais e o jogador se torna o artilheiro do brasileiro. Então, futebol também tem essas coisas. Então, a princípio, mais ou menos isso. E sobre o Grêmio,
É uma situação que a imprensa fala muito lá no Rio Grande do Sul. Se falava em 2 nomes, né? O Cristóvão, e se falava no meu nome, acabou acertando com o Cristóvão. Eu, particularmente, ninguém do Grêmio ligou para mim, diretor, o presidente, coisa parecida. Para mim, é uma satisfação muito grande meu nome ser ventilado numa grande equipe como o Grêmio. Agora, eu estou muito feliz aqui no Figueirense, né? E isso vale para o Grêmio, isso vale para o Fluminense, para o Flamengo, para o Corinthians. Para mim, sair daqui existe uma multa de contrato, e essa multa é ambas as partes, é para mim e é para o clube. Estou muito feliz. Já conversamos, já abrimos negociações para estender o meu contrato por mais 2 anos. Estamos conversando isso com o presidente. Acredito que a qualquer momento a gente senta e define isso, né? Até porque eu estou muito feliz aqui no Figueirense, me sinto bem no clube, praticamente 1 ano aqui, né? E eu acho que a continuidade do trabalho do treinador é importante, eu precisava isso na minha carreira, né? Então estou muito feliz e não tenho essa ansiedade, né, para sair para um outro clube do futebol brasileiro, até porque o sonho de qualquer treinador é trabalhar na Série A. E eu trabalho num clube que tem estrutura, tem condição, tem uma condição financeira legal, me dá tranquilidade para trabalhar. Tem um grupo que a gente montou junto, e esse grupo tem uma confiança muito grande no meu trabalho, e eu tenho uma confiança muito grande nesse grupo, né? Então não tem por que a gente... Agora, claro que você fica feliz, né, o teu trabalho sendo reconhecido, quando um Grêmio fala, quando um Fluminense, quando um Santos fala, né? Mas isso não é uma coisa que me comove, é uma coisa que eu fico bem tranquilo, não tenho dúvida que um dia isso possa acontecer. Estou com 41 anos, pode ser que um dia isso aconteça, que eu possa me tornar um treinador de ponta do futebol brasileiro. Estou trabalhando para isso, mas só o meu nome sendo ventilado na imprensa, nos meios de comunicação, no torcedor, isso já é sinal que a gente está no caminho certo. Agora, eu estou de corpo e alma aqui no Figueira e procuro e devo permanecer aqui ainda por muito tempo. Argel, você citou, depois do jogo com o Vasco da Gama, né, sobre Copa do Brasil, e chegou o momento de repente priorizar ou Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana. O Figueirense estuda essa possibilidade, o que vai fazer, se vai seguir na Copa do Brasil, se vai de repente pegar a vaga na Sul-Americana. Vocês conversam sobre isso, Argel? Ainda não, Thiago. É tanta coisa, tantos problemas que a gente tem para resolver, né? E um jogo em cima do outro, né? Tivemos esse problema hoje, ontem choveu muito, né? O nosso CT praticamente alagou, choveu muito aqui na região de Florianópolis. Hoje novamente, de novo, o campo está completamente encharcado. Isso prejudica o nosso trabalho, né? O jogador já vem com uma sobrecarga de jogo, e aí você tem que botar num campo pesado. Amanhã o jogo, né, já vai ser também num gramado pesado. Então tem várias coisas que a gente tem que se preocupar, e isso é uma coisa também, mas isso a gente vai deixar mais à frente, até porque a Copa do Brasil financeiramente, né, Ronaldo, se eu não me engano, é muito mais importante, é muito mais valiosa, digamos assim, para o clube, do que a Sul-Americana, pelas fases que você passa. E a Copa do Brasil é uma competição importantíssima, porque o Figueirense já chegou a uma final, né? O Figueirense chegou a uma final, esteve muito perto de conquistar um título nacional, e é um título que te leva direto a uma vaga na Libertadores da América, né? Sem passar por eliminatória nenhuma, né? Então a nossa prioridade nesse momento é a Copa do Brasil, nesse momento é o jogo de amanhã contra o Botafogo. Volto a dizer para vocês, um jogo difícil, né? O torcedor tem que ter paciência, é um jogo duro, um jogo complicado, né? Adversário com tradição também, adversário com calibre alto. Então a gente vai precisar muito da ajuda do nosso torcedor, né? O nosso torcedor jogou junto no jogo com o Vasco aqui, né? Me surpreendeu, né? Tivemos um público espetacular aqui no domingo às 11 horas da manhã. Nunca imaginei que ia ter 11 mil, o mesmo público que deu no Clássico, né? Então amanhã a gente espera também um número parecido com isso, né? Porque o torcedor junto, dentro do nosso estádio, ele tem se tornado já isso, já vai há muito tempo, né? Os adversários já nos respeitam de uma maneira diferente, e ele tem estado junto com a gente, tem sido o nosso 12º jogador, né? Tem dado um voto de confiança a essa equipe, aos jogadores. O jogador sente o calor do torcedor, né? Sendo que o torcedor dá esse apoio fundamental. Então amanhã mais do que nunca a gente precisa que o torcedor novamente possa jogar junto com a equipe, porque o jogo é duro, o jogo é difícil, e nós precisamos fazer pelo menos, né, prevalecer o fator casa, e é isso que a gente vai procurar fazer. Pessoal, obrigado, tá? É isso? Obrigado, João. Rapaziada,
10 minutos para vocês finalizarem o